Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse efeito de bolo em buttercream, desde o nivelamento do bolo para ele ficar bem retinho, bem perfeito para receber nossas flores, até as técnicas para criar camadas e texturas com poucas espátulas. Vem comigo que eu vou te ensinar a manipular as cores e fazer esse trabalho aqui. Vamos começar então a manipular o nosso buttercream. Aqui eu já tenho as espátulas, são espátulas que a gente compra online, tá? Não precisa se preocupar de comprar exatamente esses formatos, eu vou ensinar vocês a manipular os formatos que a gente precisa. E eu tenho aqui em mãos já o bolo referência que a gente vai fazer, que tá lá no nosso Instagram. Quando eu produzi esse bolo, não tinha exatamente os mesmos corantes que eu tenho aqui. E não tem problema, a gente precisa saber manipular esse corante para não ficar refém de marca. Ou se acabou, tem que correr e comprar o corante, tá? Então vamos produzir aqui. A gente trabalha com algumas gradações de rosa, chegando no marsala, um pouquinho de amarelo ali no miolo, um verde mais oliva e leve tons de azul que eu vou substituir aqui por coral, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar aí com rosas claros mais fechados. Então, para criar tons mais fechados, eu vou começar com nude. Sempre que você quiser fechar as cores, vocês podem colocar marrom e nude para fechar os tons que vocês quiserem trabalhar. Aqui tem o rosa. E eu já vou começar aqui a misturar. O corante ideal para buttercream é o hidrossolúvel, esse em gel mesmo. Se vocês quiserem cores muito intensas, é interessante estar utilizando o corante em pó. Mas para os tons que a gente precisa aqui, é suficiente utilizar esses que nós temos aqui. Vou abrir um pouco do rosa aqui no canto, um rosa um pouquinho mais aberto, rosa chiclete. E o interessante de fazer no mesmo recipiente que a gente pode ir brincando com as cores. Coloca um pouquinho do corante, um pouquinho do outro, que nós conseguimos chegar em mesmos fundos de cor. Tenho aqui um rosa mais seco, um rosa mais aberto. Quero criar aqui um rosa chegando próximo do marsala. Vou utilizar aqui vermelho natal. Poderia ser um marsala, um vinho. O bom do buttercream é que ele tem uma validade bem extensa. Você pode guardar essa paleta e utilizar novamente. Quero intensificar essa cor. Você pode ir criando nuances também. Aqui ele vai ficar dessa cor e só no cantinho aqui eu vou criar um bem escuro. Marsala mais escuro, intermediário. Aqui agora eu vou criar um verde mais fechado, ali próximo de uma oliva. Vou limpar a minha espátula, vou pegar um paninho ali. Vou colocar aqui um pouquinho de marrom para eu fechar essa cor.
Lembrando que com o descanso também o buttercream vai intensificando. Agora o amarelo do miolinho. E por fim, o coral. Nossa paleta tá pronta e a gente sempre deixa um pouquinho de branco para ir criando nuances caso necessário. Vamos agora finalizar o nosso bolo que já tá com o buttercream dentro da geladeira. Vou ensinar vocês a fazer a quina perfeita e tirar qualquer defeito que tenha no seu bolo antes de começar a espatular as flores. Com o bolo aqui bem gelado, eu vou pegar uma faca para tirar essa quina. Então vamos lá. Deixa pelo menos uns 40 minutinhos, tá? Depois que você passa o buttercream e vai tirando a quina. Uns 40 minutos depois que você espatulou o seu bolo e deixou ele na geladeira, ele vai estar bem firme. Você já consegue trabalhar com ele. Quanto mais gelado, melhor. Vou vir aqui. Centralizar. Tiro o excesso também do tabuleiro. E eu deixei esse bolo cheio de imperfeições para vocês verem como que a gente consegue tirar tudo com a espátula depois que ele está gelado. Vamos começar aqui no topo. Deixar bem lisinho, não vai ficar nenhuma marca da faca. Eu consigo nivelar todo o meu bolo depois de gelado também, caso ele não esteja com o nivelamento perfeito.
E essa é a maravilha do Buttercream, você consegue nivelar e deixar o seu bolo perfeito, bem retinho, sem falha, para a gente começar o processo artístico. Tô com o bolo referência aqui do lado, a gente sempre começa da maior flor para menor. E as flores têm esse formato abaulado aqui, super simples de encontrar no mercado, tá? E vamos lá, a gente posiciona e aplica. Ele tem um acabamento bem orgânico mesmo. E você sempre pode vir puxando uma cor na lateral para fazer um acabamento como se fosse uma criação de camadas de cor. Dá um efeito super natural. Tudo que a gente puder aproximar da natureza, melhor. Puxa. Ó, tem um acúmulo na ponta, tá? Que a gente vai posicionar e puxar. Posiciona e puxa. Essa é a primeira camada, a gente vai fazer várias camadas para conseguir o efeito que a gente quer. Aqui eu vou começar com um fundo mais escuro. E puxa. Pressiona pertinho que eu quero um com mais pétalas e puxa. Olha como tem a carga aqui, ó, de Buttercream. Aqui e puxa. E a beleza desse trabalho mais abstrato é que se você quer vir aqui e fazer um acabamento mais para baixo, você só vem e desce. Quero fazer uma pétala aqui e desce. Depois nós vamos criar camadas em cima dela. Vamos começar uma aqui em cima. Quero trazer um pouco do coral, sempre puxando um pouquinho do rosa principal. E puxa. E vocês vão ver como quando a gente vai dando acabamento, vai criando forma. Vou escolher aqui uma menorzinha para criar flores menores. Dentro daquelas mesmas paletas.
gente vai fazer uma segunda camada, nós procuramos utilizar sempre cores mais claras que a cor do fundo para trazer como se fosse uma ideia de iluminação. Por isso que eu trabalhei desde o coral, a rosinha mais clara, um pouco mais marsala. Peguei um pouquinho aqui do branco, coloquei perto do rosa claro e vamos fazendo aqui uma segunda camada. Vocês podem posicionar também levemente ao lado da pétala e puxar para criar como se fossem camadas de pétalas. Lembrando que esse é um trabalho abstrato. A gente quer trazer o movimento das flores, mas a gente não tem aquele compromisso tão sério com o realismo. Precisamos gerar sensações, texturas e efeitos. Aqui eu quero começar a já criar a ideia de miolo. Vou começar com o amarelo mais mostarda. Eu peguei aqui uma espátula com aquela mesma ideia abaulada, tá? E vou fazer movimentos fluidos. Nós vamos ainda criar camadas aqui. Escolhe um local e puxa. Se estiver ficando muito difícil, o buttercream começar a ficar mole, vocês podem levar na geladeira 30 minutinhos e voltar a trabalhar. Aqui ainda tá tranquilo. Esse, por exemplo, eu não criei tantas camadas, a gente pode vir trazendo um trabalho aqui. Acho bem interessante quando a gente cria um miolo mais prolongado. Podem, inclusive, trazer aquela ideia de várias bolinhas, puxa, pega mais um pouquinho, encosta e puxa, encosta e puxa. Eu quero fazer um miolo um pouco mais marsala aqui, com amarelo e marsala. Eu crio um efeito. Dentro desse, por exemplo, eu posso vir fazendo um acabamentozinho branco. Então, vocês vão observando que é muito de feeling. Vocês vão vendo as cores que faltam e vão preenchendo, criando camadas. Aqui eu quero trazer um pouco mais do marsala. Aqui também. Um leve acabamento de centro. Sente falta de um branquinho. E a gente consegue ir criando camadas. Aqui eu já vou começar a criar o efeito de folhinha. Para a folha, é bom sempre ter quinas. Vou pegar esse aqui. E vamos criando aqui um efeito bem rústico.
Lembrando que as flores não estão acabadas, mas criando os efeitos de finalização, nós conseguimos visualizar o que falta. Vamos só acumular um pouco de buttercream na ponta e ir criando um movimento. Vou colocar um pouquinho de amarelo com verde. Olhando para o bolo, a gente começa a observar o que a gente acha que falta. Aqui, por exemplo, eu colocaria um verde um pouquinho mais claro para abrir a cor das flores e eu vou trazer um pouquinho de azul também para dar uma quebra no rosa com marsala, para dar uma abertura. Eu poderia trazer o branco também, vou colocar um pouco de branco aqui para ir abrindo a cor das flores, para trazer mais delicadeza. Vou jogar aqui um leve azul para dar uma quebra em leves pontos. Mescla um pouquinho de azul com as cores, que vai dar um efeito bem natural. E é um processo muito orgânico, você vai observando onde é necessário e fazendo modificações. Sempre que você for trazer uma nova cor, tenta mesclar um pouquinho da cor antiga com a nova cor. Aqui eu tenho aquele verde mais intenso que a gente criou, coloquei aqui um pouco de verde-limão, mas coloquei um pouco da cor antiga para não entrar de forma muito agressiva no acabamento. Nós vamos fazer o acabamento desse bolo com folhinhas de ouro, com macarrons e com velinha. E eu já vou começar com a vela para eu escolher a frente e o acabamento que eu quero. Vou colocar as velas aqui porque eu vou posicionar os macarrons. É impossível mexer com buttercream e não sair com a mão toda pintada. Posicionar as velas. Tenho aqui 2 macarrons.
colocar um pouco de buttercream aqui para prender ele. E vamos começar a trabalhar com acabamento. Eu tenho aqui uma folha de ouro comestível, que eu já vou dar uma quebrada nela. E esse momento ele é muito delicado. A folha de ouro gruda em tudo. Vocês podem escolher pontos estratégicos para colocar a folha de ouro. Inclusive algum defeito que tiver no bolo, alguma entradinha de bolha de buttercream, vocês podem aplicar. E o acabamento vai mudando totalmente a cara do bolo. E folha de ouro é isso aqui, ó, cola em tudo, por isso tem que ser aplicado com bastante cuidado. Quero colocar também um pouquinho de folha de ouro sobre os macarrões para eles não ficarem soltos no bolo. Vou colocar aqui um pouquinho de buttercream para segurar essas folhinhas. E vou aplicando. E assim a gente consegue trazer uma naturalidade para o macarrão em cima do bolo. Ele não vai simplesmente aparecer aqui fora de contexto. E são esses detalhes que mudam muito o resultado final do bolo. Torna harmônico, leve. E no final você ainda pode vir trazendo acabamento onde você quiser. Aqui eu quero mais branco, vou trazer mais branco.
esse é o resultado final que a gente chegou. Vocês observaram que nós conseguimos trazer em movimento, criar texturas. O legal desse tipo de técnica é que no início você acha que nada vai dar certo, mas aos poucos você vai vendo ali onde falta uma cor mais escura, uma nova abertura. E se você curtiu esse vídeo, dá um like, segue a gente nas redes sociais e aqui no canal para você ver mais conteúdos como esse.